Bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Amados irmãos, essa é então a lição de número 6. E o 11 de maio, Dia das Mães, e o tema O Bom Pastor e as Suas Ovelhas, algo muito lindo, uma das lições mais bonitas que nós temos nesse trimestre. Graças a Deus pela sua vida, você que está presente aqui para acolher a palavra do Senhor. Nosso texto áureo está no Evangelho de João, capítulo 10. O capítulo 10 fala do bom pastor e o versículo 14 especificamente declara: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Então esse é o nosso texto áureo. A nossa verdade prática declara: Jesus é o bom pastor. E nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. Graças a Deus. Então essa é a metáfora ou a figura de linguagem quando se fala da parábola do bom pastor. E essa expressão, comparar o povo de Deus como ovelhas e os seus líderes como pastor, vem desde o Antigo Testamento. Então você lê, por exemplo, o Salmo 23, expressa a relação pastor-ovelhas. Ou o profeta Ezequiel, tanto quando ele exorta os pastores de Israel, como também, posteriormente, ele vai falar sobre as profecias messiânicas, chamando o Senhor Jesus como bom pastor. Então, por que será que a Bíblia fala tanto dessa relação pastor-ovelhas, simbolizando as ovelhas, o povo de Deus, e os pastores, os líderes? Por que será que tem tanta ênfase nessa figura? Porque a terra de Israel, a base dela, toda a parte antiga, era agropastoril. Então todo mundo entendia a figura do pastor, porque é algo muito presente no cotidiano da terra de Israel. Então é normal ele usar figuras normais do cotidiano da terra de Israel. Desde a antiguidade, você vê que Abraão era também pastor, Isaac era também pastor, Jacó era também pastor, Moisés era pastor. Então, Davi era pastor. Então, a figura do pastor e das ovelhas é muito presente no cotidiano do povo de Deus, do povo de Israel. E a atividade principal econômica da região era agropastoril. Muito bem. Então, dando continuidade à nossa aula, nós vamos ler a passagem do Evangelho de João, capítulo 10, e eu convido você que está na sua casa, você pode nos acompanhar, se quiser abrir a sua Bíblia, se quiser abrir na lição da bíblica, que tem também a leitura bíblica de classe, João capítulo 10, versículos 1 até o 16, ou então você vai acompanhar comigo aqui a explanação da lição. O importante é que você esteja lendo comigo essa passagem tão maravilhosa do bom pastor. Leiamos. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as ovelhas, e as traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz
dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém, irmãos? Graças a Deus por essa palavra tão linda. Oremos. Pai Santo, Deus eterno, Pai de todo amor e de graça, no nome do teu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, uma vez mais adentramos na tua presença, clamando, Senhor, pela tua graça. Pai, abençoa essa aula, capacita-nos, dê-nos entendimento, faz-nos crescermos na graça e no conhecimento da tua palavra. Abençoa todos que nesse momento estão acompanhando a exposição da tua palavra. Supra todas as necessidades, que o Senhor possa confortar, edificar, consolar o teu povo. Assim nós te pedimos com fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar, meus irmãos. Vamos pensar um pouquinho nessa declaração do Senhor Jesus em João, capítulo 10, versículo 14, que é o nosso texto áureo. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Claro que o contexto está aí na leitura que fizemos, que é João capítulo 10. E nesse pequeno texto áureo, o Senhor Jesus retoma então a metáfora que iniciou o capítulo 10. Qual? Do bom pastor. Jesus faz então a reivindicação messiânica de Ezequiel capítulo 34, versículos 11 a 15. Os versículos que antecedem é uma exortação do profeta a respeito dos falsos pastores, a respeito daqueles que não são pastores verdadeiros. Mas a partir do versículo 11, está ali uma palavra messiânica, uma palavra profética a respeito do Mashiach, do Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, olha só o que diz o profeta Ezequiel, no capítulo 34, a partir do versículo 11. Porque assim diz o Senhor Deus:
eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão, e tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Amém. Palavra profética de 2.600 anos atrás, quando o profeta Ezequiel profetizou a respeito do reino messiânico. Então, Jesus, como pastor, quando ele vier implantar o reino messiânico, ele vai congregar todo o povo de Israel de volta para a terra bíblica de Israel. Porque todo mundo sabe que houve duas dispersões do povo de Israel. Ezequiel está se referindo à primeira, porque quem é o profeta Ezequiel? O profeta que foi levado cativo para a Babilônia, no chamada segunda turma de cativos. A primeira turma que foi levado pelo Nabucodonosor para a Babilônia, o Nabucodonosor não era nem rei ainda, era o pai dele, Nabopolassar, era o rei da Babilônia, e Nabucodonosor chefiava as tropas caldaicas. Eles sitiaram Jerusalém, mas não a destruíram. Isso por volta do ano 606, 605, antes de Cristo. E aí levou a primeira turma. Quem foi? Daniel, Ananias, Azarias, Misael e outra, a elite, né, as pessoas mais qualificadas, intelectuais, judeus de Israel, de Judá, foram levados para a Babilônia. Mas Jerusalém não foi destruída. Aí 10 anos depois, Nabucodonosor já era o rei da Babilônia, e ele enviou Nebuzaradã, que era o capitão do exército dos caldeus, e ele sitiou de novo Jerusalém e levou, aí foi por volta do ano 596, 595 antes de Cristo, ou seja, 10 anos depois do primeiro sítio, e levou o profeta Ezequiel e outros homens e mulheres cativos para a Babilônia, inclusive deu um bairro na Babilônia para essa comunidade morar ali, de israelitas. E finalmente, 10 anos depois, por volta do ano 587, 586, antes de Cristo, Nabucodonosor destruiu o templo de Salomão e a cidade de Jerusalém, e deixou o povo pobre na terra e levou mais um grupo. Então, os judeus foram levados para o cativeiro em 3 turmas, né? E eles ficaram no exílio. E lá no exílio, então, na segunda turma, Jerusalém ainda nem tinha sido destruído, o profeta Ezequiel vai profetizar que Deus enviaria o Messias, ele seria um pastor, como um pastor, e ele traria de volta as suas ovelhas para Israel. Essa profecia, ela se cumpriu em parte, quando Jesus veio e coloca-se como bom pastor. Mas como o povo judeu não aceitou o Senhor Jesus, e Paulo, no capítulo 11 de Romanos, diz que esse endurecimento veio para que as portas abrissem para os gentios, graças a Deus. Então, hoje,
nós temos a seguinte situação: o Senhor Jesus está cuidando de um rebanho, que é, na verdade, a palavra final de João. Olha só aqui, no que nós lemos em classe, olha só o que diz: ainda tenho outras ovelhas, Jesus está dizendo. Jesus está falando para quem? Para o povo de Israel. Quem é o público do Senhor Jesus? Em João capítulo 10, o povo de Israel. E ele está dizendo para o povo: ainda tenho outras ovelhas. Quem que ele está se referindo? Não são essas ovelhas que Ezequiel está falando, porque esse é o povo que está disperso, é o povo judeu, é o povo de Israel. Essas outras ovelhas que ele está se referindo, somos nós, os gentios. Então ele fala: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão minha voz, como você ouviu a voz do Senhor, e haverá um só rebanho. Judeus e gentios formam a igreja, um rebanho só, e um só pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é a exegese do versículo. Agora, grupos religiosos espúrios usam o versículo 16 para dizer que a igreja dele é o rebanho e todo mundo tem, para ser salvo, tem que vir para a igreja dele. Vou dar 2 exemplos clássicos de religiosidade que cita esse versículo. Testemunhas de Jeová, na cabecinha delas, esse versículo foi escrito para elas. Então, para você ser salvo, você tem que fazer parte do salão do reino. Congregação Cristã no Brasil, é outra igreja que usa esse versículo para dizer que para você ser salvo, você tem que ser batizado de novo lá na congregação. São erros crassos, erros grosseiros, porque essa gente não conhece a exegética do capítulo 10, versículo 16. Esse versículo não pode ser usado por nenhum grupo religioso, porque Jesus declarou que ele tinha outras ovelhas que não eram judias, que não eram da comunidade de Israel. Então ele está se referindo aos gentios, está falando da denominação. Isso é invencionice humana. Está falando que haveriam outras ovelhas, gentios, que agregariam no rebanho. E Jesus seria o único pastor, e judeus e gentios o rebanho. Então, é muito importante você compreender isso, porque esses grupos exclusivistas usam esse versículo como se fosse para eles. Olha que fraqueza, fraqueza espiritual, fraqueza exegética, né? Então é importante nós explicarmos esse conteúdo para os amados irmãos. Muito bem. Então, como pastor, faz mais do que arriscar a sua vida, suportando a morte no lugar dos pecadores, o Senhor Jesus é esse bom pastor. Ele mesmo também, além de pastor, é o cordeiro. Então veja que são figuras comparativas, simbólicas, né? São alegorias. E nesse caso, Jesus não é só o bom pastor. Jesus é o bom pastor, é a porta do redil, mas é também o cordeiro perfeito. Olha só o que o João Batista, ou o João que batizava, declarou quando ele viu o Senhor Jesus. E isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ainda ontem eu citei esse versículo, né? Até parafraseei aqui no culto da Santa Ceia do Senhor. Ele é o Cordeiro que foi morto, na presciência de Deus, porque Deus não foi pego de surpresa. Quando o homem pecou, ele sabia. Olha só o que diz Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Isso é presciência divina. É um atributo de Deus de saber tudo de antemão. Deus sabe, porque é a natureza dele. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só Apocalipse 5,12, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra
e glória e ações de graças. Então, na Bíblia, nós temos muito dessa alegoria. Por exemplo, Jesus é o cordeiro, mas também é o leão. São animais e são figurados, são figuras. Eu trabalho isso no meu livro, Geografia Bíblica. Eu cito os animais da Bíblia e o significado na Bíblia desses animais. Então, nós temos que entender que no caso do leão, é o leão da tribo de Judá, mas também o leão está associado ao mal. O diabo ruge como leão, querendo vos devorar. A serpente, que está associada a Satanás, mas também está dizendo que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus seria levantado. Então, está vendo a simbologia? Precisa tomar cuidado para não dogmatizar um símbolo. Isso eu trabalho também no livro meu, Geografia Bíblica, quando eu falo dos animais e das plantas, flora e fauna da Bíblia. Muito bem, nesse caso, tem a figura do pastor, mas também a figura de Jesus como cordeiro. Esse pastor é o mesmo prometido, então, nas profecias do Antigo Testamento. O Salmo 23. Ali não é só uma poesia para você ficar cantando. Não é isso. Ali está demonstrando o quê? Como será o cuidado, como é o cuidado do Messias como pastor. Então, Davi fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É a postura nossa como ovelhas. Claro, tudo alegoricamente, simbolicamente. Então, ali é a relação. E cuidado, irmão, porque eu vi uma pessoa que um dia falou assim, irmão, Jesus disse, nada me faltará, não vai faltar também doença, nem enfermidade. Que bobagem é essa, irmão? Ou nada faltará ali, é cuidados. Não tem nada a ver com enfermidade. E o irmão pegou esse versículo e começou a falar, irmão, aqui nada faltará. Mas também não falta perseguição, não falta... Para de bobagem. Aqui está mostrando o cuidado do pastor. São os cuidados. Então, não é para entrar nesse assunto, que não vai faltar doença, não vai faltar... Isso é um outro assunto. Então, às vezes, a pessoa tem uma fraqueza exegética, não é estudioso, né? Porque para pregar uma coisa dessa é assustadora, né? Então, quando o Salmo do Bom Pastor mostra o cuidado do pastor. O pastor não deixa faltar nada para a ovelha, mas está mostrando uma característica do pastor, que cuida das suas ovelhas. Isaías 40:11 também, que mostra Deus, ou o Messias, como o grande pastor das ovelhas. Ele então sacrifica-se por suas ovelhas, demonstrando o seu amor, seu cuidado, o cuidado que tem pelo povo, pelas suas ovelhas. Por isso que em Hebreus 13:20, o escritor chama o Senhor Jesus do grande pastor das ovelhas, ou o sumo pastor, ou o grão pastor, né? O pastor maior. E Pedro também usa essa mesma linguagem na sua primeira carta, epístola, capítulo 5, versículo 4. Chama então de Jesus do grande pastor das ovelhas. Essa declaração do Senhor Jesus, de João, capítulo 10, versículo 11, por exemplo, olha só o que ele diz. Eu sou bom pastor. Ele evoca esse título. Ele assume esse título, essa figura. Eu sou bom pastor. O bom pastor do Salmo. Então, quando você lê o Salmo 23, você está falando a respeito de Jesus. Porque é um salmo messiânico. Eu sou o bom pastor. O Senhor é o meu pastor. O bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. E nada me faltará, porque ele vai me guiar. Então eu posso fazer essa correlação entre o Evangelho de João 10 e o Salmo 23. E tudo isso contrasta com os falsos pastores. A atitude não transparente deles. E aqui nós temos 3 aspectos relevantes para nós refletirmos. Primeiro, Jesus, como bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O mau pastor não faz isso. O que é o mercenário, né? Não é nem mau pastor, é mercenário. O que não é pastor, mas apenas ostenta o título, é uma pessoa que não alimenta as suas ovelhas, não tem palavra, diz que é pastor, mas não tem palavra, não conhece a Bíblia, fala as coisas fora do contexto.
quer dizer, não alimenta o rebanho, não tem compromisso moral, faz todo tipo de coisa horrível, mas ostenta o título de pastor, mas não tem compromisso moral. Então não dá a vida pelas ovelhas. Agora, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Segundo, desfruta do conhecimento íntimo das suas ovelhas. Conhece as suas ovelhas individualmente, porque cuida delas. Terceiro, ele tem o afeto genuíno pela vida de cada ovelha. E aí, acho que o maior exemplo é a parábola de Lucas 16, né? Quando ali tem 3 parábolas, 3 contos alegóricos, que faz, aqui na verdade é Lucas capítulo 15, fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. 3 parábolas que têm a mesma ideia, o mesmo fio condutor, que é a busca daquilo que se perdeu. Mas o pastor, ele deixa então as 99 ovelhas e vai à busca de uma. Logicamente, não tem sentido nenhum isso, porque não tem sentido você deixar 99 para ir atrás de uma, né? Você aparentemente não tem lógica. Por quê? Por causa do contexto. A terra de Israel era acidentada, tinha feras, é muito difícil. Então, se perdeu, é melhor deixar lá os animais comerem, eu vou cuidar das 99. Mas ele vai mostrar a figura do bom pastor, que dá vida pelas ovelhas. Ele corre riscos de vida quando ele vai. A terra de Israel é uma terra acidentada, terra de montanhas, de vales. É uma terra com pedras, com espinhos. Não é um campo, sabe, que você, né, tudo aquela campina bonita, que nem Campinas, né? Não é isso, tá? É uma terra extremamente acidentada. Não é à toa que ele fala sempre de colocar o redil nos altos dos montes. Pode observar, vou pôr exatamente uma posição privilegiada até para proteger o rebanho, como também se colocava fortalezas em alto de montanhas para proteção. Então ele tem um afeto genuíno ao ponto de deixar as 99 e buscar aquela que se desgarrou. Tá? Em contraposição a essas características piedosas, relevantes do bom pastor, do ministro do Evangelho, então, em contraposição às características do bom pastor, o ministro do Evangelho, que constrói a sua chamada, que ocupa esta posição apenas como meio de vida, esse é chamado de mercenário, tá? Porque não tem compromisso nenhum com a igreja. E, irmãos, você vai dizer assim para mim, nossa, pastor, mas isso tem tantos, né? Tem, irmão, mas isso não é novidade na história, tanto de Israel, como na história da igreja. Você pode observar lá o Datã, Coré, lembra? Tudo Absalão, tantos personagens do Antigo Testamento que eram maus pastores ou mercenários, né? Então, você encontra em todo o Antigo Testamento, e você vai encontrar, infelizmente, também na história da igreja. Eu vou citar um. Abra aí sua Bíblia na primeira carta, ou primeira epístola de João. Eu quero mostrar isso aqui para... Aliás, a primeira não, a terceira. A terceira epístola de João. Olha o que diz a terceira epístola do apóstolo João. Versículo de número 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles a primazia, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Mercenário, irmão. Como que um homem, esse tal de Diótrefes, não quer receber o aconselhamento do último apóstolo vivo, que é João, o apóstolo do amor? Não tem o menor sentido. Mas nós estamos falando de um período que o apóstolo estava vivo ainda. Paulo também cita outros. Alexandre, o latoeiro, por exemplo, que Paulo fala assim, eu entreguei a Satanás para que ele pare de blasfemar. Olha que situação. Então, irmão, sempre teve mercenário. Paulo fala isso, né? Pedro nos exorta,
Paulo fala que teme, né, que após a partida dele, se levantem falsos profetas que irão enganar. Então não é para ninguém ficar escandalizado, meu Deus, você não lê a Bíblia, não. Só quando a pessoa vê que você estou escandalizado, não lê a Bíblia. Não participa da escola bíblica dominical. Fiquei escandalizado, irmão. A minha fé está abalada. Por que você não lê a Bíblia? Porque já estava tudo aqui na Bíblia, dizendo que ia acontecer isso. Tá? Então não tem essa história. Para mim é uma fuga. É o gatilho que a pessoa está precisando para desviar. Aí vem com essa história, né? Sabe como que era antigamente a Assembleia de Deus? Antigamente os irmãos proibiam, os pastores proibiam os crentes de ter televisão. Não podia ter. O camarada adulterava, aí comprava uma televisão para dizer que foi excluído por causa da televisão. O problema era adultério. Olha só como mascarava o pecado dele. Então, não pode ser assim. Tem que ler a Bíblia. E lendo a Bíblia, está aqui já tudo registrado. Sempre teve mercenário. Então, não é para ninguém escandalizar. Agora, eu dou glória a Deus, que não quero ser generoso nesse aspecto, mas eu entendo que pelo menos 70% de todos os cristãos, de um modo geral, são pessoas comprometidas, que têm temor de Deus. Agora, esses outros 30 aqui é o probleminha, né? Tá? Mas é a maioria, eu acho que tem até mais. Então, você não fique olhando para a exceção, irmão. Olhe para a regra. A toda essa gente que dá escândalo são as exceções, que também não é nenhuma novidade. Então, nós temos que estar preparados para situações adversas. Infelizmente, existe sim gente que tem essa postura, utilizando o Evangelho apenas como meio de vida e não como alguém que tem chamada. Esse é chamado de mercenário, que pensa apenas em si próprio, em como manter a sua posição social, fazendo escândalo, dando escândalo para todo mundo, mas não se toca, fica lá. Tem que ser arrancado, porque não sai. É impressionante a falta de temor de Deus. Porque não tem cuidado pelas ovelhas. Não está nem aí se as ovelhas estão escandalizadas. Não está nem aí. Por quê? É mercenário. Então, o Senhor Jesus é o verdadeiro modelo de pastor das ovelhas. Ele é o grande pastor das ovelhas, por isso que eu vou citar Hebreus 13, 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas. Amém, irmãos? Muito bonito, né? Vamos então pensar um pouquinho sobre a lição. A introdução, obviamente, nos orienta que vamos estudar o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura do Senhor Jesus como bom pastor que cuida, protege o rebanho, suas ovelhas. Então, nós vamos analisar o contexto desse capítulo 10, em que nosso Senhor é descrito também como a porta das ovelhas, e a conexão dessa imagem com o aprisco, né? Com a habitação, onde ficam as ovelhas, a habitação das ovelhas. Por fim, vamos diferenciar então as duas figuras, que é a figura do bom pastor e daquele que não é o bom pastor, que o Senhor Jesus chamou de mercenários. Qual é a palavra-chave dessa lição? Cuidado. Cuidado do Senhor. Ele é pastor, ele exerce então o cuidado. Então Jesus, além de ser o bom pastor, ele também é a porta das ovelhas. Este capítulo, ele é antecedido pelo capítulo 9. No capítulo 9, Jesus teve uma conversa breve com os fariseus, aquele grupo religioso, que se intitulava Discípulos de Moisés. Eles tentavam encontrar algum ponto de discórdia no trabalho, na obra, nas pregações do Senhor Jesus, nos seus ensinos, para acusá-lo. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 9, versículos 40 e 41. E quando chega então no capítulo 10, o Senhor Jesus interrompe esse diálogo após curar um cego de nascença, que tinha sido expulso da sinagoga, e aí ele começa a falar sobre a parábola do bom pastor.
É um discurso que contrapõe a atitude dos pastores de Israel que expulsaram o cego da sinagoga. Então, é uma contraposição. Aí ele vai falar, eu sou o bom pastor, eu cuido das ovelhas. Em outras palavras, ele não joga fora uma pessoa que precisa da graça de Deus. No entanto, Jesus utilizou, então, da parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar, então, os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, chamá-los de mercenário, que eles estavam ali fazendo teatro, não era nada daquilo, então eles ficavam lá mostrando para o povo uma coisa, mas Deus conhece os corações. Segundo elemento que eu quero falar para os irmãos, parábola é um conto alegórico, mas de algo real. Então vamos lá, parábola do bom pastor. Quem é o pastor? O nome dele? Não tem, fala que é um pastor que cuida das ovelhas. Quem são as ovelhas? Também não sei quem são essas ovelhas. Onde é esse rebanho? Onde está localizado? Também não sei. Então, é um conto alegórico. Um certo homem, cuidava das suas ovelhas. Ou 100 ovelhas, saiu para buscar que se perdeu, mas não tem nome de ninguém, não tem localização geográfica, não tem nada. Então, é um conto alegórico, mas que exprime uma verdade. Porque em Israel, milhares de seres humanos eram pastores que cuidavam das suas ovelhas. Então, apesar de não ser uma história real, tem elementos de uma realidade. Então, cuidado, porque parábola na Bíblia é diferente do que as pessoas pensam por aí. Achando, não, parábola é um conto alegórico, é uma coisa que não tem importância. Não tem importância para o mundo, mas quando Jesus fala, exprime uma realidade, apesar de ser um conto alegórico. Tá? Então, é importante nós discernirmos isso. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores que a gente encontra lá no profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 e 10. E já deixa eu dar uma vacininha apologética em vocês. Tem gente que pega Ezequiel 34, principalmente igreja que não tem pastor. Só porque mudou o nome do pastor. Então, como não usa a expressão pastor, ou usa o nome ancião, ou usa o nome bispo, ou usa qualquer coisa, aí pega Ezequiel 34 para atacar o seu pastor. Não, pastor, está errado ter pastor, está errado ter pastor. Aí usa, a pessoa não conhece a Bíblia, irmão, pelo amor de Deus. Ora, se ele está falando dos maus pastores, porque existe pastor, né, irmão? Não é? Já começa, qual é a lógica? Se ele está falando de maus pastores e de bons pastores, porque a figura do pastor é real. Quer dizer, já começa tudo errado. E não é que tem gente que cai nessa cilada, nessa fraquezona, né? Não é fraquezinha, não. Isso é fraquezona espiritual. Então eu já vi pessoas, só porque na igreja dele não tem pastor, ele começa a citar Ezequiel 34 para querer atacar a igreja, as igrejas que têm pastores. É uma pessoa que não conhece a Bíblia mesmo. Né? Uma estupidez espiritual e uma arrogância espiritual, porque não conhece a palavra. Acho que porque o fato do líder religioso lá não ser chamado de pastor, então, acho que está livre de Ezequiel 34, 1 e 10. É muita fraqueza, né, irmãos? Porque aqui é para todo líder que exerce um papel, que pode ser interpretado como pastor, que cuida. Tá? Então, não precisa ter o nome. Não precisa ter o nome. Você pode chamar até de líder. Se tiver o cuidado pastoral, está enquadrado sim. É um alerta profético para que os pastores tenham temor de Deus. 1.2, a porta das ovelhas. Então, nessa parábola de Jesus, contada no capítulo 10 do Evangelho de João, destacam-se 2 pontos principais. Quais são? Primeiro, em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Então, entra pela porta. Não é pulando o muro, não. Não é quebrando o muro, não. Ele entra pela porta. Isso mostra legitimidade. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Onde as ovelhas, quem entra em Jesus, está no aprisco seguro. É isso que ele quer dizer no Evangelho de João 10, 7.
Então, nos primeiros versículos de João, no capítulo 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco, esse é o verdadeiro pastor. Ele entra pela porta. Enquanto que quem utiliza qualquer outro caminho, seja pulando, porque é claro, ali vocês viram como era o aprisco, é muro baixo, são pedras, né? Porque a ovelha não tem muita necessidade de uma barreira muito alta, não precisa. Aí elas vão ficar restritas naquele pequeno curral. Mas ele vai dizer que quem entra por qualquer outro lado é ladrão e salteador. Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor. Elas ouvem a voz. Agora, elas não ouvem, ou não deveriam ouvir, a voz de mercenário. Ontem, no final da ceia, o pastor Emerson, cantor, estava cantando um hino que a gente ouve muitas vozes, mas que nós tínhamos que fechar o ouvido para as muitas vozes e abrir o ouvido para a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo. Porque existem muitas vozes mesmo, pessoas que estão falando demais por aí, ainda mais agora que nós estamos vivenciando uma era da informação, né? A gente recebe muita informação, então nós temos que ter discernimento para não acolher qualquer voz. Além disso, o Senhor Jesus afirma em João 10, 7, eu sou a porta. Então ele assume isso. Agora veja, Jesus fala, eu sou pão, a minha carne é comida, o meu sangue é bebida. Então eu sou pão vivo que desceu do céu. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o caminho. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. São símbolos, né, irmão? Claro que Jesus fala, irmão, vamos consagrar a porta aqui, porque Jesus é a porta. Aí todo mundo põe a mão na porta. Tem a dó, né, irmão? Infelizmente é isso que a gente vê nos muitos catolicismos. Pegam a hóstia como se fosse literalmente o pão, literalmente o corpo de Jesus. Por isso que adora. Um abismo chama outro. Se você consagrar aquela porta como sendo Jesus, você vai poder adorar aquela porta. Esse é o problema de algumas igrejas, na hora que termina a ceia. O que fazer com o pão? O que fazer com o cálice? Porque na cabecinha deles, aquilo é literalmente o corpo de Jesus. Aí não sabe o que faz. Não, irmão, aquele é o símbolo. O pão simboliza o corpo de Jesus. Agora, Jesus fala, eu sou a videira. Então ele é um pé de uva. Vamos pegar um pé de uva, irmão, o santo pé de uva. Oh, glória a Deus, é o pé de uva. Jesus é a videira. Irmão, ele está falando como a videira dá fruto. Como a videira é o símbolo, aliás, é um dos frutos da Terra Santa, né? A Terra Santa tem 7 frutos, conforme Deuteronômio capítulo 8, versículo 8. Fala que a Terra Santa tem 7 frutos. Quais são esses frutos? Uva, videira, uva. Azeitona, oliveira. Tâmara, que ali está como mel, mas se refere a tâmara. Figueira, figos. O que mais? Trigo, cevada e romã. São os 7 frutos da Terra Santa. Eu iniciei dizendo que a terra de Israel é uma terra agropastoril. Ou eles são pastores de ovelha, ou são agricultores. Então, quando Jesus dá esses exemplos, ele está falando de símbolos, assim como a porta não serve para a gente entrar e sair, então ele é a porta para a entrada. Quando ele fala que ele é a videira, que esse era o símbolo de Israel, que alimenta os seus frutos, que produz fruto. Quando ele fala que é o pão, olha a importância, era o principal alimento deles. Então, entenda os símbolos, tá? Embora o próprio Jesus disse, né, no final do discurso dele, quando ele fala que a carne dele é comida e o sangue dele é bebida, em João capítulo 6, versículo 63, ele deixa claro que trata de um símbolo. Por quê? Porque ele fala as palavras que vos diz. Que palavra? Todo aquele discurso do capítulo 6, inclusive a minha carne é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. As palavras que eles diz são espírito e vida. Espiritual, irmão. Não era para fazer a interpretação literal como fizeram os judeus da época. Ei, nós não somos canibais, Deus me livre. Entenderam literal. Não, são símbolos. Eu sou a porta, eu sou bom pastor. Tá? É o mesmo contexto, é o Evangelho de João. Só que está lá no capítulo 6, eu sou o pão.
Agora ele está falando que ele é o pastor. Essas declarações são direcionadas aos líderes judeus que podem ser vistos, naquele contexto, como falsos obreiros. É isso que dá a entender ali, pois eles não estavam cuidando do povo de Deus, não estavam orientando. 1.3, a mensagem da porta. O significado contido na frase, eu sou a porta. Eu acho que é muito claro isso, né? Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, e isso se faz através do Senhor Jesus Cristo, para desfrutarmos a comunhão. É essencial crer no Senhor Jesus e obedecê-lo totalmente. Então, o nosso Senhor é a porta, pela qual todos os pecadores têm que entrar para serem salvos. 2, o aprisco das ovelhas. Olha só, esse é uma foto de um aprisco de beduínos em Israel. Olha como é baixinho o muro, né? Porque realmente não há necessidade de fazer um grande muro, no caso das ovelhas. 2.1, parábola, uma alegoria, é isso mesmo. Então, o versículo 6 indica que a história narrada pelo Senhor Jesus é uma comparação, é uma metáfora, é uma alegoria, é uma parábola, mas que exprime uma verdade. Tá? Não é por isso que eu estou batendo nessa tecla. Isso é apenas uma parábola. Não é isso. É uma parábola, mas que exprime uma realidade, uma verdade. Então, trata-se de uma narrativa normalmente breve, que ensina através de comparação, através de alegoria. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática. Isso faz parte do projeto pedagógico do Senhor Jesus. Ensinar por comparação, mostrando. Olhai as aves dos céus. Então, olha a estrutura do templo. Então, ele mostrava. É uma pedagogia muito interessante, porque você ensina mostrando. Olhai para o lírio dos campos. Está vendo? Então, ele vai. É uma pedagogia muito interessante. Dessa forma, as figuras do pastor, das ovelhas, servem como símbolos para ilustrar o ensinamento do Senhor. Graças a Deus. 2.2, o aprisco das ovelhas. Então, o aprisco das ovelhas é essencialmente uma edificação de pedras relativamente baixas, que tem apenas uma entrada, que seria a porta, por onde as ovelhas entram. Né? Quando? Bom, quando o sol nasce, se retira por aquela porta. Quando o sol está se pondo, faz que elas entrem pelaquela única porta. Essas ovelhas eram, então, supervisionadas, cuidadas por um porteiro, ou podia ser o próprio pastor, que se acomodava, então, junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. Então, dessa forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade o quê? Pastoril. Uma atividade comum na região de Canaã, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Os judeus também viam nos seus líderes pastores, os sacerdotes. Eles tinham essa percepção, porque no Antigo Testamento está claro. Portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode sim ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo, como o Senhor Jesus como grande pastor das ovelhas, como a gente vê mesmo isso no Novo Testamento, e nós como ovelhas do seu redil. 2.3, o aprisco é um local de proteção. Você está dentro do aprisco. Então, ele simboliza, ele tem esse simbolismo muito forte. Pesquisas no Brasil, eu até coloquei essa pesquisa, disponibilizei para os professores que estão ministrando a aula hoje, apontam que o maior problema do brasileiro hoje é a insegurança. São as pesquisas que dizem isso. Insegurança. As pessoas sentem-se inseguras, salvo aquelas pessoas que moram em condomínios fechados e que pode parecer que tem um grau de segurança maior. Mas as pessoas, de um modo geral, se sentem inseguras no nosso país. Tá? E, nesse caso, então,
espiritualmente falando, é um local de segurança. Então, não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob o quê? Vigilância e proteção do Senhor Jesus, que é a sua igreja. Graças a Deus. O seu compromisso com o seu rebanho fica evidente quando ele deu a sua vida por nós, dá vida pelas suas ovelhas. Assim, a afirmação, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, expressam realidade do cuidado. Cuidado por todos os que fazem parte do corpo do Senhor. O cuidado do bom pastor. E, finalmente, para fechar a aula, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. O bom pastor sempre está carregando a ovelha nas costas. E o mercenário? Está sendo carregado pelas ovelhas. É o contrário. Enquanto o bom pastor está cuidando da ovelha, está procurando a ovelha, está carregando a ovelha, o mercenário não está nem aí, não. Aí a primeira dificuldade, ele foge. Então, 3.1, a figura do bom pastor, em primeiro lugar. No versículo 11, menciona Jesus como bom pastor. Então, dá esse apontamento, bom, que sacrifica a vida pelas ovelhas. Qual é o contraste? O ladrão. Então, Jesus veio para dar vida, e o ladrão? Para matar, roubar e destruir. Então, é completamente paradoxal aqui as duas situações. A generosidade do sumo pastor não tem limites, não dá nem para mensurar, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como o bom pastor, que é o Senhor Jesus, faz, inclusive dando a vida pelas ovelhas. Então, o nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor de todos os protetores, de todos os pastores, obviamente. Agora, a figurinha aí, perigosíssima do mercenário, mercador de almas. Particularmente, isso é uma percepção que eu tenho, na minha percepção, a maior abominação é exatamente um líder religioso manipular o rebanho para os seus próprios interesses. Para mim isso é tão abominável, tão absurdo, mas é isso que o mercenário faz. Ele manipula o tempo todo para os seus próprios interesses. E para mim, manipulação religiosa, de qualquer expressão religiosa, é crueldade. Que a pessoa crê, né? Ela põe a alma, ela põe o espírito. Então, para mim, isso é muito cruel, muito abominável, manipulação religiosa. Aliás, quando eu oro para Deus, eu peço para Deus, meu Pai, não deixe eu ser manipulado e nem manipular ninguém. Porque não é nossa função. Nós precisamos ter temor de Deus e pedir a orientação do Espírito Santo. Então, essa característica do mercenário é perturbadora, a manipulação de almas, ou o comércio de almas. Mas é isso, a figura do mercenário é isso. Ele é contrário ao bom pastor. O bom pastor sacrifica, dá a vida pelas ovelhas. E o mercenário, o que ele faz? Foge. Depois que está o escândalo, abandona todo mundo e foge. E deixa as ovelhas nas garras do lobo. Né? Então, diante do perigo, ele foge, dispersando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo, nem cuidado. Por essa razão, qual é o símbolo dele? O ladrão, o bandido, o salteador. Esse é, então, o símbolo desses indivíduos. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte. Em vez de produzir vida, gesta a morte. Em vez de construir, destrói. Ele abandona as ovelhas à própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter. Como que funciona o pensamento desses indivíduos? Porque eles são líderes e mestres fraudulentos. Porque eles estão em cima de uma... É que Satanás fez com Eva. Ilusionismo. Eles iludem. E as pessoas acreditam, hein? As pessoas acreditam. É impressionante. E fazem coisas absurdas. Esses falsos, esses mercenários, inclusive, que agridem sexualmente mulheres, ou mesmo homens, eles usam da religião.
Teve uma irmã que contou para mim, falou, pastor, cheguei, né, era de uma outra denominação, chegou na igreja, o pastor falou assim, entra aqui no gabinete, minha irmã, pode tirar a roupa. Ela ia fazer uma oração para a irmã falou, que é isso, pastor? Como assim? Não, irmã, aqui eu sou santo. E tem gente que acredita, irmão, a boa fé. Não tem pai de santo que faz isso também? Nós não vimos a denúncia daquele tal de João de Deus? Era isso que ele fazia. Fazia a pessoa despir e depois abusava das pessoas. Mas não é só pai de santo. Infelizmente tem pastor, tem padre, tem político, tem médico, tem jornalista. Tem gente que parece ser um bom pai de família, mas está na cadeia por pedofilia, por agressão. Então tem de tudo, irmão. Então não dá para falar só de um grupo. São mercenários. Tem todas as expressões, infelizmente. E nós temos que enfrentar essa gente, orando, repreendendo, vigiando. Por isso que eu falo para os pais, tem que sempre acompanhar os seus filhos, irmão. Ah, não, irmão, é o banheiro da igreja. É da igreja? Vigia, irmão. Tem psicopata em tudo quanto é lugar. Então, pais jamais devem deixar o filho menor de idade ir para um banheiro, seja da igreja ou da escola, sem acompanhamento. Você é o responsável. Vigia, minha irmã. Vigia, meu irmão. Acompanhe o seu filho. Quantas vezes eu com a Renata, congregamos muito tempo aqui na igreja sede, trazia as minhas meninas na escola dominical, ou eu ou a Renata acompanhava até a sala de aula. Estacionamento da igreja. Hein? Você não sabe o que pode acontecer no estacionamento. Aqui atrás, uma sala que escada, vou lá. Você tem que fazer isso, minha irmã. E passa o tempo, daqui a pouco já não precisa mais, mas aquele período você tem que fazer. Ah, a criança tem vontade de ir no banheiro, lógico, é uma criança. O pai tem que acompanhar. É você que tem que ir lá no banheiro. Ah, não, irmão, os diáconos cuidam. Não, diácono não é para isso, não. Tá? Então, vigia, irmão. Tá? Não é porque você está numa igreja, vou deixar o meu celular em cima aí, vou deixar. Deixa para você ver o que acontece. Tá? Porque, infelizmente, tem gente que não nasceu de novo, não. Tá? Que parece crente, tem carinha de crente, mas é ladrão e salteador. Tá? Então, tenha discernimento. Não é só líder. Então, a representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes. É um caso, assim, chocante na nossa igreja. Quando eu era pastor do Padre Anchieta, uma irmã foi furtaram a irmã dentro da igreja. A irmã deixou produtos, ela tinha já recebido, e levou a sacolinha com os produtos de cosméticos. E levou a sacolinha e deixou, mas deixou ali para cumprimentar os outros. A hora que ela voltou, tinha sumido. Era quase R$500. A irmã entrou em pânico. Eu, como pastor, que fiz? Eu abracei, fica tranquila, irmã. Nós vamos cobrir isso. Não, pastor, eu não quero. Nós vamos cuidar da senhora. A senhora não vai ter prejuízo. Fica tranquila, irmã. Dentro da igreja. Então, vigie. Eu sei que os irmãos têm, é que a gente fica difícil, mas eu sei que vocês têm experiências. Então, é motivo de nós estarmos em vigilância. Não é porque está dentro da igreja. Tá? E muito mais para fora ainda, né? Se até dentro da igreja, imagina para fora. Aí, irmã, socorro, né? Então, aí que você tem que estar mais vigilante, cuidando, tem que levar mesmo o filho na escola, tem que buscar, tá? Tem que acompanhar, irmão. Hoje as escolas estão pondo filmes, né? Isso é monitoramento, isso é importante para os pais estarem olhando, graças a Deus. Então, a representação do mercenário ilustra o caráter de falsos líderes e mestres fraudulentos, que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. E o final, né? Lobos vorazes e bom. Até lembrei aqui do filme, né? Jogos vorazes, né? Aqui é lobos vorazes, viu, irmão? Então, os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas. Quando? Quando sabe que... na verdade, ele não sabe, né? O lobo não sabe quem é pastor, quem é mercenário. Mas ele vai aproximando. Se sair correndo, é mercenário, né, irmão? Entendeu? Ele não sabe. É o lobo, ele vem. Aí ele vai lá, chega lá e tem um pastor, o pastor pega o cajado, já dá na cabeça dele e sai piando, né? Sai gritando. Agora, se ele chega, o mercenário foge, ele entra
e rouba. Está vendo a questão? Ele não sabe, mas aí o resultado do que acontecer, a gente sabe se era pastor, se era mercenário. Tá? O mercenário, ele opta por fugir. Ele foge dos problemas. Os irmãos vêm trazer problema para ele e foge. Foge. Ele não quer resolver problema. Ele não quer abraçar, orar, lutar. Não. Não quero me ver livre disso. Não quero me envolver. Né? Não quer se envolver? João 10, 12. O mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge. E sabe o que acontece? O lobo arrebata e dispersa o rebanho. Não é por acaso, então, que o apóstolo Paulo descreve eles de lobos vorazes, como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas, que comprometem a fé. Gente, irmão, que não entende mais, não consegue mais sentir a graça do Calvário. Precisa pôr encargos na vida dos irmãos. Querendo obedecer a lei de novo. Lei de Moisés, por exemplo. Fica lá pondo, tem que guardar sábado, tem que circuncidar, tem isso, tem aquilo, não pode comer qualquer comida, não pode comer carne de porco, não pode. Fica pondo coisa na cabeça dos irmãos, porque não é salvo pela graça, quer ser justificado. Ou a graça não é suficiente, então para se justificar quer fazer uma obrinha. Tá? Então isso compromete a fé. Ou enganos, nicolaítas, que acham que a pessoa pode viver uma vida toda atrapalhada e fazer parte da igreja. Não pode, irmão. Aí são os nicolaítas. Acho que a graça de Deus é tão extraordinária. São os dois extremos, né? Tá? E a palavra de Deus nos adverte, então, principalmente em Atos. Esse versículo de Atos, ele é muito importante, que Paulo está despedindo dos anciãos em Éfeso, né? E ele diz, cuidai do rebanho, o qual Deus vos constituiu bispos, né? Que Deus comprou com o seu próprio sangue. Tá? Então, é importante. Esses têm intenções, então, destrutivas, os falsos pastores. Eles dividem, dispersam, traz confusão. Irmão, tem pregador que traz confusão, irmão. Como que uma pessoa ministra uma palavra profética sobre a vida da outra pessoa e a pessoa fica ansiosa? A palavra profética, irmão, é fácil saber se é uma palavra profética ou não. Pode ser a palavra mais exortativa que você imagina. Sabe aquele reio nas costas? Se é de Deus, você glorifica a Deus. Por mais que doa a chicotada, você sai marchando de alegria. Deus falou comigo, glória a Deus. É isso. Que a palavra de Deus, ela exorta, ela edifica, ela consola. Agora a pessoa ouve uma palavra profética ansiosa, depressiva. Não foi a palavra profética, irmão. Que a palavra de Deus jamais traz ansiedade para você. A palavra profética jamais traz tristeza para você. A palavra profética traz alegria, ânimo, vigor, edificação, consolação. Agora uma pessoa diz que profetiza para você ficar triste, com medo. Fica tranquilo, isso não é a palavra profética. Porque se fosse a palavra profética, pode ser a profecia de uma tragédia. Você estaria feliz, porque a palavra de Deus conforta. Então, por essa razão, nosso Senhor Jesus apresenta a porta das ovelhas. Fechando, o Senhor afirmou que suas ovelhas conhecem a sua voz e reconhecem, por isso segue. Dessa forma, aqueles que pertencem ao grande e sumo pastor, está com os ouvidos, então, sensíveis à voz do pastor. Assim sendo, não devemos perder tempo com voz de falsos obreiros. Fique atento, meus irmãos, porque hoje a gente recebe tanto material no WhatsApp, no YouTube, escolha os canais de gente séria. Por falar nisso, eu tenho um canal, irmão, onde essas aulas ficam disponibilizadas para vocês. Pode entrar, compartilhe a palavra. Está disponível para vocês. Professor Alberto, EBD Professor Alberto. Entra lá, curta, compartilhe. Não vamos dar espaço para falso profeta, falso ensinador, mercenário. Não permita isso. Vamos promover palavra sadia como a nossa lição bíblica dominical. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar na nossa longa caminhada cristã, graças a Deus. Estamos ainda montando o nosso grupo. Quem quiser participar ainda dá tempo. Nosso grupo viaja, então, no mês de novembro.
última quinzena de novembro. E na próxima aula, o que nós vamos estudar? Lição de número 7. Eu sou a ressurreição e a vida. É a aula do dia 18 de maio. Então se esforce para estar presente. Uma vez mais, feliz Dia das Mães, e que os irmãos tenham uma semana de paz, de saúde, de vitória, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Muitíssimo obrigado, pastor.